A gente começa falando de Assembleia Legislativa, porque em meio à disputa interna no PSD, que é o partido de Ratinho Júnior, os deputados devem definir neste começo de semana quem vai comandar a principal comissão da Casa Estadual de Leis. Todo mundo já sabe, estamos falando da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O nome do novo presidente dela está perto de ser conhecido, mas até minutos antes da reunião do colegiado, as negociações não param. A expectativa era de que a decisão sobre a vaga fosse concluída na semana passada. Porém, como há um embate entre os dois deputados do PSD, a escolha de quem vai sentar na cadeira da presidência da comissão foi adiada para essa semana. Luiz Cláudio Romanelli e Thiago Amaral são os dois parlamentares na disputa. O primeiro tem mais tempo de casa e conta com o apoio da mesa diretora da Alep. Já o segundo buscou nos últimos dias os votos de deputados e deputadas de mandatos mais recentes. De toda forma, quem vai bater o martelo são os 13 integrantes do colegiado, que é formado por Hussein Bacri, Luiz Cláudio Romanelli, Gugu Bueno e Thiago Amaral do PSD, além de Arilson Chiorato e Luciana Rafaim do PT, Luiz Fernando Guerra e Flávia Francischini do União Brasil, Márcio Pacheco do Republicanos, delegado Jacovós do PL, Mabel Canto da Federação PSDB e Cidadania, Paulo Gomes do PP e Alilson Vondecher do bloco MDB, PROS e Solidariedade. A previsão é de um bate-chapa na votação, porém, para evitar esse confronto direto e mais desgaste para o PSD, alguns parlamentares mantêm as negociações e as conversas nos corredores da casa na esperança de chegar a um acordo. Um possível recuo de um dos dois candidatos só aconteceria se o governador, que é o presidente do PSD no Paraná, formalizasse um pedido. Entretanto, Ratinho Júnior ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Nos bastidores, comenta-se que o governador também não pretende interferir diretamente nesses debates. Além da CCJ, os deputados e deputadas também devem definir a partir de hoje quem vai ocupar o comando de outras comissões da casa, ao todo 26 colegiados permanentes. Pedroso, a gente já explicou aqui por que a CCJ é uma comissão tão cobiçada, ela acaba dando a ordem dos assuntos que entram em discussão na casa, por ser a principal em que todos os projetos têm a obrigatoriedade de passar, e essa cobiça toda em torno dela dentro de um mesmo partido. Exatamente, Bia. Olha só. Todas as 26 comissões permanentes são importantes. Elas discutem temas, elas trazem ali assuntos para o debate. Os parlamentares que têm um vínculo temático, eles acabam ali conseguindo se manifestar, tem um espaço para fazer política, tem cargos, tem estrutura. Agora, nenhuma comissão ali se compara com a CCJ, justamente por esses elementos que a Bia trouxe. Todos os projetos de lei, eles precisam ter a declaração de constitucionalidade, ou melhor, eles têm que ser considerados constitucionais. Por quê? Para dizer se é atribuição ou não dos parlamentares votarem aquilo, se o aspecto formal foi respeitado, se todos os trâmites ali estão dentro do que prevê a lei. Então, passado por esse crivo, o projeto pode tramitar ou não. Então, o poder do presidente ali da comissão de colocar em pauta esses assuntos é muito grande, ou seja, a CCJ tem poder real e por isso a disputa entre ali os parlamentares, entre os deputados está tão grande. E você tem um choque de gerações ali, Bia. Você tem ali o Romanelli, que representa um grupo mais antigo, e você tem o Thiago Amaral, que representa os deputados que gostariam de ver a dinâmica da Assembleia um pouco alterada. E a gente pode trazer a seguinte visão. É uma antecipação, inclusive, de algumas disputas que devem acontecer em 2024, pela disputa das principais cidades aqui do estado, ou seja, as forças políticas, os grupos políticos, mesmo na base do governador, eles já estão tentando se rearranjar, mas principalmente uma tentativa de rearranjo ou de buscar espaço pensando em 2026. Todo mundo quer, de alguma forma, estar melhor posicionado no que será a disputa da sucessão de Ratinho. Então, você tem esse grupo mais antigo que quer manter poder e tem os novos, que já são novos muitas vezes de idade, mas já têm experiência no exercício parlamentar, eles querem ali também um naco de poder da casa. Então, a coisa está esquentando. Mas, de toda forma, independente quem seja agora o vencedor, Thiago Amaral já sai um pouco maior do que ele entrou nessa disputa. Mesmo que ele não leve a CCJ, o fato de capitanear esses outros deputados, o fato de ter conseguido levar a disputa tão longe, já é um mérito. Mas ele espera ainda assim levar o grande prêmio, que é presidir a comissão. Caso o Romanelli não leve, Bia, será uma grande derrota para esse parlamentar experiente que terá que voltar ali ao chão da casa, ou seja, ele ficará sem nenhuma grande posição de destaque. As lideranças já foram ocupadas, os cargos na mesa já foram ocupados, o que resta mesmo de espaço de destaque é a CCJ. Caso ele não leve, aí sim será
dentre muitos anos, eu não lembro qual foi a última vez que o Romanelli não ficou com uma posição de destaque. Já foi líder de governo do governo Beto Richa, foi líder de governo do governo Requião, ou seja, ele sempre ocupou posições relevantes. Ficando de fora agora, Bia, a situação se complica. E nós estabelecemos uma conexão agora com o Mark Souza, que à distância participa hoje do Jornal da Manhã. Bom dia, Mark. Oi, Bia, bom dia para você, para o Pedroso, para todos que nos acompanham. É isso que o Pedroso falou, é uma disputa geracional. E essa disputa geracional não necessariamente tem relação com a idade dos deputados, mas sim, Bia, Pedroso, com a geração antiga com a geração mais nova. Alguns deputados já estão há 2, 3 mandatos ali, também tem esse sentimento de renovação. Eu acho que isso define melhor, inclusive, a situação. Alguns deputados ali querem renovar alguns postos chaves da Assembleia e enxergaram em Thiago Amaral, ele se colocou nessa posição e foi comprado por alguns como essa possibilidade de renovação. O fim de semana foi de muitas reuniões, né? Por exemplo, dirigentes de 2 partidos que orbitavam ali ao redor de Romanelli devem orientar os seus nomes na CCJ a optar por Amaral. Um deles até cogita trocar o indicado pela legenda para a comissão para garantir o apoio ao londrinense. O outro lado também se movimenta, né? O lado de Romanelli também se movimenta. Por exemplo, o PT tinha indicado o Requião Filho para a CCJ e houve uma troca pontual ali. No lugar do Requião Filho assumiu a Luciana Rafaim, porque entenderam que ela era mais alinhada ao Romanelli. Então a disputa está acontecendo de maneira bem veemente nos bastidores. É importante dizer que há muitos apelos para que Amaral retire a candidatura, mas quem acompanha as articulações ali diz que não há motivos para isso ocorrer. E chama a atenção também que Romanelli e Amaral são do mesmo partido, PSD, o partido do governador, e o governador até agora não se pronunciou, não se posicionou sobre esse assunto. E o silêncio do Ratinho é interpretado por muitos como um sinal claro da preferência dele. O Ratinho, pelo menos nesse quesito específico, não endossou o acordão lá que foi feito para a mesa executiva da Assembleia. Ele está ali dizendo que não vai se meter, mas às vezes não se meter significa se meter e se meter muito. Então, está marcada para hoje essa disputa, essa escolha do presidente da CCJ, mas já há também quem diga, nós não vamos fazer bate-chapa. Não há por que ter um bate-chapa fratricida, digamos assim, né, entre 2 correligionários do partido do governador. Então, se precisar de mais tempo, né, vai ser ali dado um jeito de dar mais tempo para chegar num acordo, porque ninguém ali, nem dos lados, ganha com o bate-chapa. Vamos ver como é que isso vai terminar. Agora, o Thiago Amaral, como disse o Pedroso, já sai um pouco maior dessa disputa, porque mesmo que não leve, digamos assim, ele se prostrou como ali um líder de uma geração ali que vai, em algum momento, né, ocupar espaços importantes. Ele é um londrinense, foi bem na cidade dele de votação, fez 70 mil votos em Londrina, é muita coisa, então com certeza vai ser alguém que a gente vai ouvir falar muito ainda no curso da história política do Paraná. O Romanelli, um deputado experimentado de muitos anos, nunca vi ele ficar sem um posto-chave da Assembleia nos últimos 15, 20 anos, pelo menos. Vamos ver como é que isso vai se dar. Mas, de qualquer forma, para terminar, isso movimentou a política paranaense, porque a eleição da Assembleia foi muito morna, né? Não teve disputa na prática, foi um chapão que colocou todo mundo lá, o chapão tem, né, do PSD ao PT, então contemplou todo mundo, foi um acordão. Então, essa disputa, esse clima de disputa, e político gosta disso, por mais que eles digam que não, eles gostam de mostrar força ali, de cada setor contar suas garrafas, de cada setor contar seus votos. Isso movimentou um pouco e deu gás para a Assembleia. Estou curioso para saber como é que isso vai terminar, mas a gente já adianta aqui que o debate está quente e vão ter reviravoltas. Essa manhã, inclusive, né, o Palácio Iguaçu marcou uma série de reuniões aí com deputados estratégicos e podemos ter grandes novidades.